Na majestosa Jerusalém dos tempos do rei Salomão, onde a sabedoria divina se manifestava através do monarca escolhido por Deus, vivia um jovem chamado Efraim. Conhecido em toda a cidade por sua língua afiada e temperamento explosivo, Efraim frequentemente se envolvia em discussões acaloradas que prejudicavam não apenas sua reputação, mas também seus relacionamentos e negócios. Em uma manhã particularmente difícil, após mais uma disputa que lhe custara um importante acordo comercial, Efraim finalmente reconheceu que sua impulsividade estava destruindo seu futuro. Com o coração pesado e a mente inquieta, decidiu buscar a orientação do rei Salomão, cuja fama de sabedoria havia se espalhado muito além das fronteiras de Israel. Ao chegar ao palácio real, Efraim encontrou o rei em seu jardim privativo, onde o monarca costumava meditar sobre os mistérios de Deus e receber aqueles que buscavam sua orientação. Salomão, percebendo a angústia no semblante do jovem, acolheu-o com um sorriso compassivo e disse: "Meu filho, vejo que seu coração está perturbado. Permita-me compartilhar com você uma história que o Senhor me concedeu em sabedoria." Nas proximidades de Engedi, onde as palmeiras se debruçam sobre as águas cristalinas e os íbex saltam entre as rochas escarpadas, vivia um homem chamado Gamaliel, começou Salomão, seus olhos brilhando com a sabedoria divina que o caracterizava. Gamaliel não possuía riquezas materiais extraordinárias, mas era dono de um tesouro muito mais valioso: a capacidade de ouvir verdadeiramente. O ancião era conhecido em toda a região não apenas por sua sabedoria ao resolver conflitos, mas principalmente pela forma como conduzia cada situação. Quando alguém o procurava, Gamaliel primeiro escutava, não apenas as palavras ditas, mas também aquelas que permaneciam no silêncio. Observava não só os gestos, mas a hesitação entre eles. Era como se pudesse enxergar através das camadas de emoção até alcançar o âmago de cada questão. No mesmo vilarejo vivia um jovem chamado Ruben, filho de mercadores, cujo temperamento lembrava muito seu, Efraim. Ruben era conhecido por sua inteligência aguçada, mas também por sua incapacidade de conter as palavras que lhe brotavam dos lábios como água de uma fonte abundante. Sua língua afiada já havia criado inimizades com comerciantes importantes e causado tristeza a seus pais. Intrigado pela influência que Gamaliel exercia sobre todos, Ruben começou a observá-lo de longe. Como poderia alguém conquistar tanto respeito falando tão pouco? Como suas palavras escassas carregavam mais peso que todos os argumentos elaborados que ele próprio costumava construir. Um dia, continuou Salomão, ajeitando-se em seu assento enquanto Efraim ouvia atentamente, Ruben decidiu que descobriria o segredo do poder que havia nas palavras e no silêncio de Gamaliel. Mas o que ele encontrou foi muito além do que esperava. O rei fez uma pausa, observando como suas palavras haviam capturado a atenção de Efraim, cujos olhos agora refletiam uma mistura de curiosidade e reconhecimento. A história de Ruben era, de muitas formas, um espelho da sua própria jornada. Numa manhã quente de verão, prosseguiu Salomão, Ruben decidiu visitar Gamaliel. Encontrou o ancião sentado sob uma velha oliveira, aparentemente absorto na contemplação do vale que se estendia abaixo. Para surpresa de Ruben, Gamaliel não se voltou imediatamente para recebê-lo, apenas indicou com um gesto suave que se sentasse ao seu lado. Por longos minutos, que para Ruben pareceram uma eternidade, ambos permaneceram em silêncio. O jovem, acostumado a preencher cada momento com palavras, sentia-se cada vez mais desconfortável. Seus pensamentos corriam como cavalos selvagens, formulando e reformulando o que diria quando o momento chegasse. Finalmente, quando o sol já havia percorrido um bom caminho no céu, Gamaliel voltou-se para ele e perguntou com voz serena: "O que você aprendeu neste silêncio, filho?" Ruben, pego de surpresa pela pergunta inesperada, abriu a boca para responder, mas pela primeira vez em sua vida, descobriu-se sem palavras. Durante aquele silêncio forçado, havia escutado o canto dos pássaros, percebido o movimento das folhas na brisa, observado uma pequena família de perdizes atravessando o vale, e notado como seu próprio coração gradualmente se acalmara. "Vejo que começou a entender", sorriu Gamaliel. "Mas há uma lição ainda maior que preciso compartilhar com você. Amanhã, na praça do mercado, você terá a oportunidade de testemunhá-la." O sol já começava a se pôr quando Ruben deixou a casa de Gamaliel, sua mente repleta de perguntas não respondidas. Mal sabia ele que o dia seguinte traria um dos maiores desafios à sabedoria do ancião, e uma das mais importantes lições de sua vida. "E foi assim", disse Salomão, notando como Efraim se inclinava ligeiramente para frente, completamente envolvido pela narrativa, que teve início a verdadeira prova do poder do silêncio. Na manhã seguinte, continuou Salomão,
Seus olhos refletindo a sabedoria dos anos, a praça do mercado de Engedi fervilhava com sua costumeira atividade quando Adonias, um comerciante conhecido por sua astúcia e arrogância, chegou com uma comitiva de camelôs carregados de mercadorias. Adonias há muito invejava a influência de Gamaliel sobre o povo e havia planejado cuidadosamente aquele momento. Com voz alta e presunçosa, Adonias começou a questionar publicamente a sabedoria de Gamaliel. Lançava perguntas capciosas sobre a lei e os profetas, provocações sobre julgamentos passados, insinuações maldosas sobre a humilde vida do ancião. A multidão, atraída pelo alvoroço, começou a se reunir em volta deles. Rúben observava tudo de perto, seu coração acelerado. Em outras circunstâncias, ele mesmo teria saltado em defesa de Gamaliel com uma torrente de palavras indignadas. Mas algo no semblante sereno do ancião o manteve em silêncio. Gamaliel permanecia imóvel, seus olhos atentos e calmos fixos em Adonias. Não demonstrava irritação nem pressa em responder. Quanto mais o ancião se mantinha em silêncio, mais exaltado Adonias ficava. Suas perguntas começaram a se tornar contraditórias, suas acusações perdiam consistência, e seu rosto ficava cada vez mais vermelho. O que aconteceu então? Disse Salomão, fazendo uma pausa significativa enquanto Efraim o fitava com intensidade, foi algo que ninguém na praça jamais esqueceria. O silêncio de Gamaliel estava prestes a ensinar sua mais poderosa lição. Quando o sol atingiu seu ponto mais alto, prosseguiu Salomão, e Adonias já havia esgotado seu repertório de acusações, Gamaliel finalmente se levantou. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que se podia ouvir o farfalhar das folhas de oliveira ao vento. Com voz calma e clara como as águas de Engedi, Gamaliel começou a falar. Para cada acusação lançada, ele apresentou uma resposta fundamentada nas Escrituras. Para cada pergunta capciosa, ofereceu uma explicação que iluminava não apenas a questão específica, mas revelava verdades mais profundas. Suas palavras, poucas e precisas, eram como gotas de orvalho em terra sedenta. A multidão ouvia em absoluto silêncio, maravilhada. Até mesmo os mercadores mais céticos inclinavam-se para a frente, tentando não perder uma única palavra. Rúben, observando tudo, começou a compreender o verdadeiro poder que havia no silêncio de Gamaliel. Não era apenas a ausência de palavras, mas o tempo de ponderação que permitia que a sabedoria florescesse. Adonias, vendo sua estratégia desmoronar, tentou ainda interromper, mas suas palavras soavam vazias diante da serena sabedoria do ancião. Aos poucos, o comerciante foi recuando, até que, humilhado por sua própria imprudência, abandonou a praça em silêncio. Mas a verdadeira transformação, disse Salomão, seus olhos encontrando os de Efraim, estava apenas começando. O que aconteceu em seguida mudaria para sempre a vida de Rúben, assim como poderá mudar a sua. Após aquele dia memorável na praça, continuou Salomão, Rúben passou a visitar Gamaliel regularmente. Cada visita começava com um período de silêncio contemplativo sob a velha oliveira, um ritual que inicialmente desafiava a natureza inquieta do jovem, mas que gradualmente se tornou um bálsamo para sua alma. Durante esses encontros, Gamaliel compartilhava com Rúben os princípios que havia aprendido ao longo de décadas de busca pela sabedoria divina. O silêncio, explicava o ancião, não é apenas a ausência de palavras, mas a presença de Deus. Quando calamos nossa voz exterior, podemos ouvir melhor a voz do Eterno em nosso coração. Com o passar dos meses, a transformação em Rúben tornou-se evidente para todos. Suas palavras, antes impetuosas e abundantes, tornaram-se medidas e preciosas como pedras raras. Seus conselhos, agora precedidos por momentos de reflexão silenciosa, começaram a ser procurados por pessoas de toda a região. Mas a maior prova da transformação de Rúben viria em uma situação que ninguém poderia ter previsto. Uma disputa acirrada entre duas famílias importantes ameaçava dividir a comunidade. Todos esperavam que Gamaliel interviesse, mas o ancião, com um sorriso sereno, indicou que Rúben deveria mediar o conflito. O momento havia chegado, disse Salomão, observando como Efraim prendia a respiração em antecipação, para que o discípulo demonstrasse se verdadeiramente havia aprendido a mais profunda lição de seu mestre. E assim, concluiu Salomão, Rúben enfrentou seu maior desafio. Diante das famílias em conflito, ele não começou com palavras, mas com silêncio. Um silêncio que, como havia aprendido com Gamaliel, era preenchido pela presença do Eterno. Durante a mediação, Rúben demonstrou a sabedoria que o Senhor concede àqueles que aprendem a esperar nele. Seguindo o exemplo de seu mestre, primeiro escutou, verdadeiramente escutou, cada lado da disputa.
E quando finalmente falou, suas palavras carregavam o peso da verdade e a leveza da graça, refletindo a própria sabedoria de Deus. Naquele dia, não apenas o conflito foi resolvido, mas um novo sábio emergiu em Israel. Rúben havia se tornado um vaso do Senhor, através do qual a sabedoria divina poderia fluir para abençoar seu povo. Veja, meu filho Efraim, disse Salomão, inclinando-se para frente, assim como está escrito em nossos provérbios. Até o tolo, quando se cala, é considerado sábio. Quando cerra os lábios, é tido por prudente. Esta não é apenas uma questão de sabedoria humana, mas de submissão à sabedoria divina. Quando aprendemos a calar nossa própria voz, abrimos espaço para que a voz de Deus seja ouvida. Efraim, profundamente tocado pela história, compreendeu que estava diante de uma encruzilhada em sua vida. Como Rúben, ele também tinha uma escolha a fazer: continuar confiando em sua própria eloquência ou aprender a arte sagrada do silêncio. Lembre-se, concluiu Salomão com um sorriso paternal, que o verdadeiro poder não está na quantidade de nossas palavras, mas na qualidade de nosso silêncio diante do Senhor. Pois é no silêncio que encontramos não apenas sabedoria, mas a própria presença de Deus. E assim, naquela tarde em Jerusalém, mais uma semente de sabedoria divina foi plantada, prometendo dar frutos que beneficiariam não apenas Efraim, mas todos aqueles que cruzassem seu caminho nos anos por vir. O que você achou da história de hoje aqui no Infinita Oração? Por favor, nos conte nos comentários qual foi a parte que mais te tocou nesta história que nos ensina importantes lições. Inscreva-se agora no canal, ative o sino das notificações e lembre-se também de deixar seu like e compartilhar este vídeo com alguém que você conhece e que precisa ouvir essa história hoje. Até amanhã no nosso próximo vídeo.